Ô de casa, Opa, podemos entrar? bem-vindo ao Ô de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Vamos aqui falar sobre aquelas coisas que a gente só conta para os de casa mesmo. Então, chega mais, puxa a cadeira, pega um pão de queijo que o Ô de Casa está começando. E hoje o episódio é mais do que especial. Tô até emocionada de receber uma pessoa assim, nossa, eu vou ler as credenciais dele aqui, mas vai ser muito bacana o episódio de hoje. É o Léo Hoffman. Ele é assistente do setor cultural e educacional do Consulado Brasileiro em Chicago. Natural de Florianópolis, Santa Catarina. Reside nos Estados Unidos há 18 anos e em Chicago há 3 anos. Ele é formado em Design Gráfico pela Universidade Federal de Santa Catarina, com cursos de Comunicação de Marketing e MBA realizados na Califórnia. Léo, é um prazer receber você aqui no Ô de Casa e uma honra para nós receber uma pessoa do nosso consulado aqui, o representante, né, do Consulado do Brasil aqui nos Estados Unidos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer e a honra são todos meus, porque eu já conheço o trabalho que vocês realizam, né? Já tive a oportunidade de conversar um pouco antes de hoje, e é muito legal assim poder seguir acompanhando o trabalho tão legal que vocês fazem aí, né, nas diferentes comunidades que vocês estão e como vocês estão unindo aí os brasileiros em todo o meio oeste. Prazer demais ter você com a gente, viu, Léo? Mas, para começar, Vamos lá. nós começamos pedindo ao convidado para trazer uma música brasileira que o inspire. O que você trouxe para gente? Olha, é uma pergunta bastante difícil, né? Porque são muitas opções, muitas emoções, como diz, né, o Roberto Carlos, o rei. Já trouxe uma, né? Já comecei aí, né? Parte da minha infância, minha mãe é muito fã de Roberto Carlos, então sempre há uma reverência lá em casa com o rei. Assim, música, né? É uma coisa que toca realmente a alma da gente. E eu teria muitas para citar, mas eu acho que, assim, a que me vem à cabeça quando eu penso, assim, né, em ser um homem brasileiro nos Estados Unidos, é a música Sangue Latino, né, dos Secos e Molhados, que o Ney Matogrosso, né, continua interpretando ela divinamente, e é uma música que sempre que eu ouço me faz muito lembrar a minha jornada aqui nos Estados Unidos, assim, de como a gente passa por vários episódios, vários, né, desafios, mas no final do dia a gente sempre, né, pode nos lembrar que nas nossas veias corre o sangue latino. Verdade, essa música é uma delícia mesmo. É e dá linda, pra sentir, né? Essa música é uma música que a gente escuta e sente. É legal mesmo. E agora tá até, né, eles estão divulgando o trailer, tem um filme dele saindo, né, com Jesuíta Barbosa interpretando o Ney Matogrosso, então eu tô bastante animado aí que vem coisa boa por aí, porque, né, a trajetória de vida dele, né, comemorou 80 anos faz pouco tempo, né, e é uma coisa, assim, né, muito inspiradora e fantástica. Incrível, Com né? certeza. E você falou do Roberto Carlos, você me lembrou que os meus pais eram fãs do Roberto Carlos, e quando eu era criança só tocava Roberto Carlos também na minha casa, e meu pai me levava pro show, e eu lembro que o show, eu ficava tão longe que eu tinha até binóculo pra enxergar, mas eu era pequena, eu adorava. Ai, gente... É uma instituição brasileira, né? O rei é a única unanimidade, eu acho, que do Brasil, né? Ai, gente, então deixa eu contar a minha parte. Conta. Eu sou super fã dele. Meu pai toca violão. Então, meu pai, quando eu era criança, meu pai tocava as músicas dele e cantava. Mas todo final de ano eu tenho que ver o especial de Natal, né, com o Roberto Carlos. E o ano passado foi o último, né? Ai, eu falei, meu Deus. De repente, nesse formato, né, na Globo e tal, tenha sido o último, mas eu acho que é uma oportunidade aí para que, né,
outras plataformas, que é uma revolução que está acontecendo, essa questão do streaming, né, e das outras plataformas, o como isso está democratizando, né, a cultura, e até pra gente que mora aqui fora, né, como isso é legal da gente poder estar acompanhando aí o que acontece no Brasil através dessas novas tecnologias, né? Com certeza, você vê que até o podcast, né? Hoje a gente tem o videocast, então as pessoas podem ouvir e ver a gente, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, isso há um tempo atrás, como pessoas comuns como nós, né, poderíamos fazer alguma coisa dessa que alcançasse pessoas, né? Então, realmente, é bem bacana mesmo. Uma revolução, né? E, Léo, então, mas vamos começar do começo, tá? 18 anos morando fora é muito tempo, né? Meu Deus. Uma vida inteira, né? Uma vida adulta, né? Uma vida dupla. Conta pra gente o que você fazia antes de vir, né? De sair do Brasil, o que te motivou e como que você chegou aqui na terra do tio Sam. Então, eu sou o manezinho da ilha, né? Nascido e criado em Florianópolis e... que é uma cidade muito legal, é uma cidade linda, Floripa é muito joia, mas eu sempre tive essa vontade de conhecer o mundo, né, de sair, de conhecer outras culturas, outros lugares, e eu me lembro, e até agora que eu tô, né, já completei meus 41 anos, e a gente vai lembrando, assim, da nossa jornada aqui, 18 anos nos Estados Unidos, eu tava me lembrando que eu tinha começado a aprender inglês, eu devia ter uns 7, 8 anos, e eu lembro isso nitidamente. Eu até perguntei pra minha mãe outro dia e ela me confirmou, que eu falava assim: mãe, quando eu fizer 20 anos, eu vou pros Estados Unidos. Tipo, que criança que fala isso aos 8 anos, né? Eu falava, eu vou pros Estados Unidos quando eu fizer 20 anos, tá? Mas daí, quando eu fizer lá uns 40, eu vou voltar. Essa era a ideia que eu tinha. E a gente tem, né, hoje, né, tem vários livros e várias coisas sobre o assunto. Os tipos de inteligência, né, que até muito pouco tempo você acreditava que a inteligência era uma só, era o QI, né, e você só tinha uma maneira de medir ou de desenvolver a inteligência. E hoje se sabe que existem várias inteligências, né, inteligência musical, inteligência corporal, né, inteligência emocional. E eu sempre, né, esse papo todo para dizer que eu sempre tive, assim, muita facilidade e eu gostava muito de inglês, de aprender inglês, de falar inglês. Então, para mim, aquilo tudo era uma coisa muito possível, mesmo eu sendo de Florianópolis, ninguém da minha família nunca tinha vindo aos Estados Unidos, né? Mas eu sempre tive esse desejo e eu sempre tive essa meio que uma certeza, assim, de que aquilo era um sonho possível, né? Que eu poderia, se aquele realmente era o meu interesse, eu poderia fazer acontecer. Então, mas, né, a gente vai tendo aquele sonho e tal, mas como eu falei, não era uma realidade da minha família. Eu não vim à Disney quando eu completei 15 anos, eu não participei desse movimento, assim, tem várias, algumas primos meus vieram, eu não tive essa sorte. Mas eu sempre tive esse sonho de que eu poderia, se eu, né, realmente quisesse, eu poderia fazer acontecer uma vida aqui nos Estados Unidos. Quando eu estava no segundo ano, acho que do colegial, né, do ensino médio, eu queria participar de um programa de intercâmbio. Eu estudava inglês, né, e tinha, através da minha escola de inglês, eu tinha esses programas de intercâmbio, que você passava um ano aqui, na casa de uma host family e tal, e eu me inscrevi, e eu queria participar. E o meu pai, né, tive uma conversa com os meus pais, eles falaram, não, se você quer, a gente vai fazer esse esforço e tal, porque era um valor, né, elevado, e era um valor elevado, isso foi, eu nunca vou me esquecer também, era em 1999, quando teve, eu não sei se vocês lembram, teve aquela, o dólar, né, o câmbio foi não sei como é o termo correto, né, mas foi desregulado, foi liberado. Então, do dia para a noite, bem na véspera da minha viagem, assim, o que era uma viagem de 5 mil reais, passou a ser uma viagem de 10 mil reais, porque o dólar passou de 1 para 2. Daí eu tive que ter essa conversa com os meus pais, e eles falaram, olha, infelizmente, não tá mais no nosso orçamento. Eu já tinha host mother, né, me ligando na Flórida, eu já tinha lugar para ficar. Foi bem triste, assim, na época. Mas eu entendi, né, a situação, e eu mantive esse sonho também
vivo, né? Mas eu já, quando eu, né, terminando o ensino médio e tal, eu já, né, via muito filme, muita série, a gente, né, nos anos 90, antes até da internet, teve mais outra revolução que foi a TV a cabo, então a gente passou a, né, ter muito mais contato com a cultura americana, né, de vários países, mas principalmente americano, né, e com as séries, né, eu assistia Friends, eu assistia uma série de outras séries, né, outros programas que já me colocavam meio que, né, já fazia esse sonho ficar mais e mais próximo, assim, né. Mas eu já entendia que a educação aqui nos Estados Unidos é muito cara, né? Ter um diploma universitário, né, é um investimento muito grande. E eu, né, então, nesse plano que eu estava meio traçando, eu decidi então que eu ia, né, ter o meu diploma de ensino superior no Brasil, que era uma coisa mais viável. E então, depois disso, eu procuraria uma maneira, né, um programa de intercâmbio, alguma coisa que me trouxesse aqui para os Estados Unidos, né, para eu vivenciar esse sonho que eu tinha. Então, eu estudei na Universidade Federal, como vocês falaram, né, e eu terminei, então, meus estudos lá, e eu participei, então, de um programa que ia me trazer aqui para os Estados Unidos por 6 meses, né, para aqueles programas de work and travel que são bem comuns, né, que ainda são, acho que bem comuns, que o pessoal vem para aqui para passar 6 meses, e eu achei que ia ser um tempo legal, né, para eu me ambientar, saber se era aquilo mesmo que eu queria. Eu nunca tinha viajado para nenhum país de língua inglesa, né, nunca tinha vindo para os Estados Unidos, então eu não sabia o que eu ia encontrar, né. Então, eu vim para cá, eu acabei indo para Los Angeles, eu tinha amigos lá que eu tinha conhecido em Florianópolis, e eu decidi vir para Los Angeles para, né, saber como é que era a cidade, tal. Califórnia, né, em muitos aspectos, assim, tem uma vibe, assim, um clima meio similar ao Brasil, principalmente de Florianópolis, né, a questão de estar perto da praia. Então, eu acho que seria um clima, assim, uma ambientação mais fácil. Fui e fiquei lá os 5, 6 meses, gostei. E decidi, então, que eu ia continuar lá, ia estudar, ia me aprimorar, ia tentar estabelecer uma vida aqui nos Estados Unidos, e isso já né, eu cheguei em Los Angeles em dezembro de 2006. Então, já são 18 anos e meio, e o resto é história, né? O resto... Passei 18 anos na Califórnia. A gente ainda vai saber. Califórnia, Léo, então, diga... Não, assim, porque você era muito jovem, você não tinha profissão ainda lá, né? Tipo, você estava estudando ainda. Você já trabalhava ou não? Só estudava? Eu estagiava. E até, assim, à medida que a universidade foi terminando, né? O meu curso foi terminando, o meu estágio se transformou em trabalho. Eu tinha um trabalho. Sim. E até foi uma conversa, assim, quando eu sentei com os meus pais para falar, olha, eu tenho esse sonho, eu quero ir, né? Eles já sabiam daquele episódio que tinha acontecido quando eu estava no ensino médio, então eles já tinham essa noção, né? Lá atrás também. Os meus pais então, nem se surpreenderam, falaram assim, vai, né? Porque agora é a hora, né? Mas o meu pai, como é mais, né, assim, mais racional, ele falou, olha, pensa bem, você vai trocar o seu trabalho aqui, né, querendo ou não, você mora com a sua família, você tem uma vida, né, segura aqui, né, você tem um trabalho, e você vai trocar isso pela incerteza aí de ir para os Estados Unidos. Eu falei, olha, eu acho que é uma oportunidade que eu, né, acho que não vai aparecer de novo, porque já tinha aparecido e já tinha ido embora, né, então eu acho que essa hora de eu ver mesmo se isso é o que eu quero, né? Se isso é o melhor destino para mim. Eu tô escutando você falar e eu te perguntei sobre o trabalho, porque é muita coisa, né? A gente largar tudo para recomeçar. E você tinha acabado de começar praticamente, né? Mas é interessante esse foco, né? Desde os 7 anos de idade você já tinha isso na cabeça e não desistiu da pegada, né? Mas independente disso, a gente cria expectativas, não tem jeito, né? Você seguia filmes, você via séries. O que você tinha de expectativa? Porque
mesmo a gente assistindo filmes e tal, a gente cria uma coisa na cabeça e quando a gente chega aqui a gente se surpreende. Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Óbvio, porque todo lugar tem coisa boa e coisa ruim, né? Então eu queria saber de você um pouquinho sobre essas expectativas que você tinha antes de vir. A gente cresce, né, no Brasil muito americanizado, especialmente a nossa geração, né? Acho que agora já com essa questão da internet, assim, né, de outras fontes de cultura, tem essa onda do K-pop, né? Agora os meus sobrinhos lá, né, o pessoal lá, a garotada agora é só ligada na Coreia, né, em outras culturas, né? E pra gente, né, acho que, assim, pelo menos pra mim, assim, o que predominava mesmo, né, quando eu estava na minha adolescência, era mais a cultura americana mesmo, e a gente que consumia mais essa cultura, né? E a gente via muito séries e filmes e tal, e a gente achava que a vida era uma high school, né? E que a gente, né, Barrados saindo, no assim, baile, né? Barrados no baile, que era o Brandon e a Brenta, e que saindo assim, você ia morar em Nova York com um colega de quarto num apartamento maravilhoso com terraço, e a gente achava que as coisas eram fáceis, assim, né? Mas, assim, por isso que eu vim, assim, meio um pouco, assim, cauteloso, né? Vim nesse programa de 6 meses que me dava essa oportunidade de eu realmente conhecer, saber se eu não gostasse, né? Poderia voltar, ou eu poderia, né, achar uma maneira de construir uma vida aqui, né? Mas, então, essas expectativas, elas sempre existem, né? Assim, eu acho que eu não sei se eu conhecia um pouco mais da cultura americana ou não, então é importante a gente saber se interessar, né, conhecer bem, assim, não ficar muito preso só naquelas coisas que pintam, né, uma imagem que tem um viés que de repente não é verdade. Então é legal, assim, saber, se informar, né, e hoje em dia também é tão fácil com essa questão da internet, né, com vocês aí fazendo esse trabalho de contar mesmo, assim, a história das coisas como elas são, né? Não tem mais um filtro, assim, as coisas... Agora, as experiências são trocadas com muito mais verdade, né? Com mais interação e tal. Então, acho que sempre é legal essa questão das pessoas se informarem e tal. E claro que, assim, teve algumas expectativas que eu não... né, que eu tinha, que me demorou um pouco a me adaptar, outras coisas que me surpreenderam positivamente, né, essa questão, tanto lá na Califórnia, quanto aqui em Chicago, acho que eu tenho essa mesma experiência, assim, de como esses locais que eu escolhi, né, que eu morei, eram receptivos aos imigrantes, assim, né, era uma coisa, eu nunca me senti discriminado, né, também eu sou, né, um homem branco e tal, então tem uma série de vieses aí que eu não sofro, né, mas, enfim, a minha experiência é que eu nunca senti discriminação por ser brasileiro nos Estados Unidos. Enquanto que, né, em outros lugares a gente vê que tem uma outra perspectiva, né. Então, achei isso muito legal, isso me surpreendeu, assim, o quanto esses lugares eram diversos, assim, né, na Califórnia com a comunidade latina, né, principalmente mexicana, aqui em Chicago também tem uma comunidade mexicana e latina bem grande também, e outras nacionalidades, né, na Califórnia, em Los Angeles tem a comunidade asiática, é muito, muito importante também, aqui a comunidade polonesa, ucraniana, então essa abertura, assim, dos Estados Unidos que apesar de, assim, de ter algumas expectativas, assim, né, que a gente faz, que a gente tem um choque de realidade, assim, mas essa abertura, no final das contas, foi o que mais me deu, assim, esperança e me deu motivação para considerar aqui os Estados Unidos como realmente a minha casa, porque foi um lugar que me acolheu, assim, que me deu, apesar de tudo, nunca foi fácil, né, como nunca é, mas me deu a oportunidade de trabalhar, me deu a oportunidade de estudar e de ser feliz, né, de construir uma vida e de né, erros e acertos, nada é, né, um contínuo, assim, de mar de rosas todos os dias, mas é um país que dá essa oportunidade da gente, né, buscar a felicidade, né? Crescer, né? Exato. Ô, Léo, mas eu tô super curiosa para saber
como que você chegou a trabalhar no consulado? Como que funciona esse processo de aplicação? O que o consulado faz? Quantas pessoas tem? Nossa, eu tenho tantas perguntas que, enfim, pode começar o que você quiser falar, vai ser bem-vindo. Não, legal. Eu também tinha essas perguntas, né? Sabe que é uma coisa que muita gente me pergunta assim quando eu falo, eu trabalho no consulado. Como é que faz para trabalhar no consulado? Mas eu falo, gente, é só aplicar. Tem que ir lá no site, ver se tem vaga. Se tiver uma vaga, você submete os documentos. O processo de aplicação tá bem escritinho ali, né? Não é toda hora que tem vagas disponíveis aqui no consulado, mas, né, foi assim que eu estou aqui. Né? Uhum. Eu trabalhei a maior parte do meu tempo que eu morei na Califórnia, eu trabalhava com turismo. Né? Eu trabalhei para operador de turismo, trabalhei com um operador que era da Espanha, então eu falava muito espanhol. E na Califórnia, né, principalmente se você não fala espanhol, o português fica um pouco assim em segundo plano, porque o espanhol é quase a língua franca da Califórnia, né? Então é um mercado muito grande de hispanohablantes, né? Então, eu trabalhava na Califórnia, eu estava mais focado nessa parte de turismo. Trabalhei para o escritório de turismo de Los Angeles Tourism and Convention Bureau. E quando eu decidi vir para cá, para Chicago, eu trabalhava para uma empresa grande de turismo, só que eu trabalhava remoto. Né? Então, eu trabalhava de casa. Então, eu vim para cá e, infelizmente, assim, uma questão da empresa e tal, a minha equipe com a qual eu trabalhava foi eliminada, né, e eu, então, pensei, né, eu estava trabalhando remoto já há algum tempo, né, isso foi durante a pandemia, e eu pensei, eu acho que eu quero ter essa interação de trabalhar com gente, né, e eu quero trabalhar com gente, mas, assim, quais são as minhas paixões, né, o que eu gosto de fazer. E nessa busca interior, assim, eu até trabalho, dos benefícios que eu tive ao ao ir embora da empresa com a qual eu trabalhava, eu tinha um coach de carreira. Ah, que legal. E daí eu fazia um brainstorm com ela e tal, muito legal, e ela é muito engraçado, que ela era minha coach de carreira de uma empresa americana, só que ela morava na Turquia. Então, ela entendia bem essa coisa de estar em outro país e assim, né, essa coisa do trabalho remoto versus trabalho presencial. Daí, conversando com ela, eu descobri que, assim, coisa que eu me sentia bem, que eu gostava de fazer, era representar meu país. Né? Eu gostava da minha cultura e era uma coisa que eu realmente era passionate, como fala aqui nos Estados Unidos, né? Era apaixonado. Então, nesse mesmo tempo, assim, nesse mesmo período, abriu uma vaga aqui no consulado para assistente cultural e eu me candidatei. Uma primeira prova é uma prova escrita, depois passa por uma etapa de avaliação primeira avaliação dos documentos, né, ver se está tudo certinho, depois a prova escrita e depois a entrevista. E cá estou, aqui trabalho no consulado desde novembro de 2023, então fez um pouquinho mais de um ano. E eu também não sabia muito bem como funciona um consulado e né, tinha tido algumas interações lá em Los Angeles e aqui também, depois que eu me mudei para Chicago, para transferir domicílio eleitoral, né, para votar, renovação de passaporte e tal. Então, assim, né, o consulado, né, essas questões do setor consular, que a gente chama, que é documentação, renovação de passaporte, agora, 10 de abril, vai se iniciar o requerimento de visto para turistas americanos, né? Então, um turista americano a partir de 10 de abril, vai precisar de um visto de turista. Então, toda essa parte consular é a razão de ser do consulado. Então, o consulado existe principalmente para atender a população, a comunidade brasileira nas suas jurisdições, né? E também para fazer serviços para os cidadãos americanos que têm algum interesse ou em visitar, ou tem negócios no Brasil, ou tem algum tipo ou tem dupla cidadania, etc, etc. Então, são 11 consulados brasileiros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país com a maior comunidade brasileira no exterior. Tem mais de 2 milhões de brasileiros, o Itamaraty estima. É o país que mais né, tem cidadãos brasileiros
no seu território. Então, para atender toda essa comunidade, existem 11 consulados com as suas jurisdições, né? Então, tem consulado Los Angeles, em São Francisco, em Houston, Texas, aqui em Chicago, Miami, Orlando, Atlanta, Nova York, Washington, porque o consulado e a embaixada são duas coisas diferentes. A embaixada trata de relação entre países, né, relações diplomáticas. O consulado trata de relação entre pessoas. Então, o consulado está para servir as pessoas, né? Essa informação é importante. Isso. Tem mais também em Nova York, em Hartford, no Connecticut, que tem uma comunidade brasileira bem grande aí na Nova Inglaterra, ali, né, nos estados do Nordeste americano. E em Boston também, tem uma comunidade brasileira bem grande. Eu acho que eu não esqueci de nenhum. Mas, enfim, então a gente existe aqui no consulado para servir a população brasileira, né, principalmente nos serviços consulares, mas também em outros setores. Então, além do setor consular, que é o setor de maior importância, que é a razão pela qual a gente trabalha aqui no consulado, existe também o setor comercial, que trata de importação e exportação, investimentos no Brasil, parcerias comerciais, a questão do turismo agora que está bem forte, né? O Brasil bateu agora em janeiro, bateu o recorde de turistas internacionais visitando o Brasil, isso é muito legal. E então o SECOM, né, o setor comercial, trata de toda essa parte. Tem o SecTech, que é o setor de ciência, tecnologia e inovação. Aqui em Chicago, né, no meio oeste americano, tem um ambiente, né, de tecnologia, principalmente para a indústria, para a agroindústria, setor de inovação também, tem muitos setores de ponta. Então, a minha colega Juliana, que ela faz todo esse trabalho aí, essa conexão com o setor de tecnologia e inovação aqui. E também tem o setor cultural, né, no qual eu faço parte, que justamente, então, a gente fomenta e a gente promove e apoia as iniciativas culturais, né, da comunidade brasileira ou que representam o Brasil, né, aqui no meio oeste. Então, a nossa jurisdição aqui em termos de área, a jurisdição do consulado de Chicago é a maior de todas. A gente cobre 10 estados aqui do meio oeste. Só não cobre o Kansas e Ohio, daqui da região que é considerado meio oeste, né? Mas os outros 10 estados estão sob a nossa jurisdição. Então, tem bastantes comunidades aí, né? A Clarissa no Minnesota, a Fernanda no Michigan, mas todos nós estamos aqui dentro da jurisdição do Consulado de Chicago. Então, a gente tenta, né, apoiar aí as várias iniciativas que surgem aí em todas as comunidades onde há brasileiros. E é legal de falar que a gente está em contato com o Léo justamente por conta dele ser esse apoiador, né, representando o consulado, aos projetos culturais que a gente promove, tanto eu aqui em Michigan e a Clarissa em Minnesota, e foi sempre muito receptivo, né, super bacana, assim, a gente é muito grata por isso, assim, por esse apoio do consulado. Né? Demais. Eu fiquei com uma dúvida, Léo. Eu posso dizer que você, antes de trabalhar no consulado, você trabalhava para empresas americanas? Sim. Trabalhando como turista, e agora você trabalha em empresa brasileira. Correto. Posso dizer isso? Que diferenças profissionais você destacaria? Sabe, assim, trabalhar para americano e trabalhar para brasileiro. É claro que você trabalhando no consulado, obviamente, o que eu posso dizer? Você está em casa, né? Sim. Em termos de cultura, né? Em termos de valores, né? Nesse sentido. Exato, língua. Mas, assim, que diferenças que você destacaria, sabe? Nada de negativo ou positivo. Se você quiser, it's up to you. Mas o que você vê de diferença, sabe? De trabalhar entre essas duas culturas? Eu acho que, assim, a principal diferença é também que o caráter que o trabalho aqui no consulado é um órgão público, né? Então, isso já tem toda uma outra cultura que está no qual isso se insere, né? Mas
eu acho que eu também busquei trabalhar no turismo, que era já um setor que é muito internacional, né? Então, o fato de eu ser estrangeiro era só plus, né? Era só positivo, era só pró, não tinha contra, né? Então, assim, eu sempre, assim, talvez não sempre, mas a maioria do tempo que eu trabalhei na iniciativa privada, eu trabalhava em ambientes muito diversos. Eu tinha colegas da China, eu lembro quando eu trabalhava no LA Tourism, eu tinha colegas da China, tinha colegas do mundo todo, da Índia, né? Era muito legal porque a gente estava, né, representando e entrando em contato com diversas partes do mundo. Mas tem toda uma questão também, né, do funcionamento, assim, né, das empresas e tal, da cultura Isso. de business, né, dos negócios, que é própria aqui dos Estados Unidos, né? Mas mesmo aqui no consulado, né, apesar de eu estar trabalhando num ambiente que é bem brasileiro, mas eu entro em contato com organizações, com empresas, com organizações, né, com ONGs, com todo tipo de organização que muitas vezes não são brasileiros, né? Então a gente Uhum. tem que se adaptar também à cultura e nunca deixando nunca se esquecendo que a gente está em território americano, então a gente tem que, né, fazer essa ponte entre as culturas, mas a gente também tem que dançar meio conforme a música e se adaptar no nosso local, né? Mas, assim, de novo, assim, eu acho que eu tive muita sorte de morar em lugares que eram de uma natureza muito internacional, né? Então, eu pude, assim, né, usar o fato de ser brasileiro como um recurso, assim, que me ajudou muito na minha carreira. Mas eu sei, assim, às vezes, tinha vezes também que, né, às vezes um padrão de adaptação e tal, assim, de você entender a cultura, principalmente trabalhando em escritório, né, com colegas e tal, então você tem que ficar meio ligado, mas também pelo fato de que eu ter chegado meio novo aqui também, então acho que foi um pouco mais fácil para eu me adaptar. Pegou o jeito rápido, né? Às vezes quando eu volto pro Brasil, assim, eu fico esperando um determinado comportamento que às vezes não é o padrão, né? Mas assim. Mas eu te fiz essa pergunta porque eu trabalhei um tempo numa multinacional no Brasil. Uhum. E era muito louco a cultura americana dela das reuniões. A gente tinha reuniões todos os dias, 15 minutos de reunião, todo santo dia, em pé, porque agilidade, né? Então, assim, claro que a gente também, quando você trabalha para empresas brasileiras, você pensa nisso, baixo custo, melhor produtividade, obviamente. Mas quando eu trabalhava nessa empresa, eu sentia que era muito mais, sabe? A gente até sentia mais pressão mesmo, né? Por fazer o correto, por fazer rápido e sem o baixo custo e etc e tal. Mas depois que eu vim para cá, eu não consigo ver essas mesmas coisas que eu via na empresa americana que eu trabalhava no Brasil. Isso para mim é um pouco estranho, sabe? Não sei se eu consegui explicar, mas são essas diferenças que existem e que quando eu cheguei aqui, eu achei que eu ia ver as mesmas coisas de lá aqui, não. E também, às vezes, é a cultura da empresa, né? Sim, não necessariamente por ser americana, que pode ser totalmente diverso, né? Assim. Eu trabalhei em 2 empresas que eram concorrentes, né? E a cultura era completamente diferente. Uhum. Era completamente diferente, assim, a maneira, até a questão de reuniões, o fluxo de trabalho, né, a interação com os colegas e tal, era completamente diferente. Então, né, e acho que vai daquela coisa também da gente, quando a gente está no Brasil, a gente faz meio que uma idealização do que é até a cultura de negócios, né, dos Estados Unidos e tal, pelas janelas que a gente tem dentro dessa cultura, né, que muitas vezes elas são um recorte e não representa, assim, né, o todo, né, mas mesmo né, dentro da mesma indústria, do mesmo setor, tem várias experiências diferentes também, e enfim, mas eu, né, como eu tive a oportunidade de fazer, assim, curso, né, o MBA e tal, no final das contas, toda a cultura empresarial, assim, não toda, mas 90% da cultura empresarial que a gente aprende na
universidade é americana, né? Então, assim, essa importância, essa disseminação e essa universalização da cultura americana, ela acontece já até, né, antes de você chegar aqui, até pelos meios acadêmicos Sim. também, né? Mas, enfim, isso... Mas é a teoria também, né? Daí cada empresa aplica na sua realidade também, né? Ô, Léo, e conta pra gente, que a gente tá super curiosa pra saber, curiosidades sobre... Pode ser sobre coisas que o consulado faz e a gente não sabe, ou então coisas que a gente acha que é um jeito, é de outro, enfim. O que te vem à mente quando eu falo assim, aquilo que é curiosidade, sabe? Que é só pro pessoal de casa mesmo. Assim, eu tenho aprendido muito aqui, né, estando no consulado, assim, trabalhando com o pessoal. Aqui no consulado, basicamente, a gente tem dois tipos eu diria, de função ou de cargo, né? Eles têm os diplomatas, que vêm de Brasília, né, e eles passam um determinado tempo para os diplomatas, são 3 anos em cada posto, né, que a gente chama, em cada país, cada representação diplomática do Brasil. Tem os oficiais também que vêm do Itamaraty, que fazem a questão de confecção de passaporte, que fazem o serviço consular mesmo, né, de emissão de documentos e tal. Eles também vêm de Brasília e passam um tempo aqui, acho que para eles são de 3 a 5 anos. E temos nós, os funcionários locais. Então, eu sou contratado local aqui do consulado, eu não vou ter que ser removido, né? Eu não vou ter que ir a nenhum outro posto consular do Brasil, só se eu quiser, né? Mas enfim, então nós somos funcionários locais, então tem essa mescla para, então até mesmo aqui dentro do consulado, né? Nós estamos em constante interação aqui com a comunidade, com a nossa jurisdição, mas assim, os funcionários locais também trazem um pouco, normalmente são pessoas que moram aqui já há algum tempo, então trazem um pouco dessa cultura aqui, né, dos Estados Unidos, né, da maneira de se relacionar aqui e tal, e a gente né, trabalha junto em projetos e tal. Então, eu tenho no setor cultural e educacional, o meu chefe de setor é o nosso cônsul-geral adjunto, Roberto, que vocês tiveram já a oportunidade de conversar com ele também, um cara super legal. E ele veio de Ljubljana, na Eslovênia, né? Nossa. E antes disso ele estava em Berlim, né? E é muito legal porque lá estando, por exemplo, em Berlim, tem um festival de cinema, né, de Berlim que é super famoso, então ele traz essa bagagem também de essas interações, né, especialmente na nossa área aqui da cultura, de outros projetos, outras iniciativas que foram feitas em outras partes do mundo, que a gente pode trocar figurinha e também enriquecer a nossas... E todos os funcionários são brasileiros no consulado? Não os funcionários locais não é pré-requisito ser brasileiro, pré-requisito só você falar português fluente. Tá. Né? Mas a princípio não é pré-requisito ser cidadão brasileiro. Muitos têm dupla cidadania, né? Como eu, mas não é um pré-requisito, né? Então, nos pré-requisitos ali na descrição da vaga, né? Não é um pré-requisito ser cidadão brasileiro. E aí em Chicago tem algum americano ou outra nacionalidade trabalhando? Eu acho que nesse momento não, mas se eu não me engano, antes, alguns anos atrás, havia um assistente aqui que ele era americano, se eu não me engano. Legal, eu imaginava que era obrigatório, era só para brasileiro. Assim, na cultura, né, assim, na língua e tal, mas no papel, não necessariamente. E quando o consulado, por exemplo, você comentou que o consulado de Chicago, ele atende a área, por exemplo, de Minnesota, de Michigan e outros estados que não tem um consulado específico para esse lugar, né? Correto. E aí tem os representantes, certo? Assim como a gente conversou com a Tatiana Bota, que é a representante aqui em Michigan, conversamos com a Jordana, e também tem uma hierarquia, né? Tem o vice-cônsul, como que funciona isso? Então, a gente chama de cônsules honorários, né?
Uhum. Então, são pessoas que fazem esse trabalho voluntariamente, né? A Tati, a Jordana. Então, são pessoas que fazem esse trabalho voluntariamente. E na questão de hierarquia, não existe. É porque eu acho que só em Minnesota há duas, né? Eu acho que é a Kátia e a Jo. Então, tem essa né, divisão, mas é uma questão meramente assim, burocrática, não tem Uhum. né, nenhuma hierarquia, porque elas fazem esse trabalho honorário, né, é voluntário. Então não Tá. tem nenhum tipo de hierarquia dentro desse escopo das cônsules honorárias que a gente tem aqui, né, que é Uhum. a Tatiana no Michigan, a Uhum. Rosane em Indiana, e a Kátia e a Jo em Minnesota. Tá, Né, e que elas como fazem que... Desculpa, é que tá vindo várias perguntas. Como é que um brasileiro ele pode se candidatar a ser o representante do consulado em um estado? Primeiro, todos os estados já têm um representante, se não, como que ele pode se Não, candidatar? é voluntário, né? E isso é tratado diretamente com o nosso cônsul-geral, né? O embaixador Renato Salgado, e com os outros diplomatas aqui, a nossa cônsul-geral adjunta Viviane e o Uhum. cônsul-geral adjunto Roberto, né? Havendo o interesse, existe uma coisa, não sei se vocês sabem, mas existe o Conselho de Cidadãos, que é um organismo que reúne cidadãos de todos os estados da nossa jurisdição, né, a princípio, eles podem se candidatar, mas é um órgão autônomo, né, ele não é gerido pelo consulado, mas não são pessoas que né, já fazem esse trabalho de representar aí e trazer questões aqui para a interação para o consulado também. E a partir dessas interações, eles, né, alguém que se sinta né, confortável e se voluntarie para participar, para ser representante. Então, né, é tratado diretamente com os diplomatas aqui e é instituído isso, mas é sempre frisando que é um trabalho voluntário que essas pessoas fazem de uma maneira, né, Uma assim, contribuição, né? exato, É. é de uma generosidade assim muito grande que eles dediquem parte do seu tempo aí para estar representando o consulado e fazendo essa ponte, né, entre a comunidade nos diferentes estados e nessa área tão grande que a gente cobre com aqui o consulado. Porque uma outra coisa que o consulado faz que eu não sabia muito bem, assim, exatamente a dimensão que isso tomava, é a questão de assistência. Né? Então, por exemplo, quando há cidadãos brasileiros que são vítimas de crime ou que estão, né, necessitam ajuda para alguma emergência, algum tipo de situação, né, extrema, então o consulado tem uma equipe de assistência que entra em contato, as pessoas entram em contato com a equipe de assistência que eles prestam esse serviço também para a comunidade brasileira aqui do Meio Oeste, né, em todas as nossas jurisdições. Que bacana. O apoio, né? Nosso apoio. Inclusive Léo. essas questões de guarda, né? De guarda compartilhada, de questões né, de pais de nacionalidades diferentes e toda essa questão né, burocrática, mas também de impacto, né? Totalmente social. De família, dessa diferença que, né? Quando se está vivendo uma situação complicada, às vezes não se tem essa dimensão, né, da equipe da assistência está aqui para auxiliar nesses casos. Então, quando um cidadão brasileiro está nessa situação, ele pode buscar o consulado que ele vai ter um suporte. Existe uma linha de telefone que está disponível, né, para esses casos extremos e que esse suporte é prestado 24 horas. A gente trabalha, né, os vice-cônsules e também o pessoal da assistência trabalha em regime de plantão e esses casos são dado um segmento neles, né? É um trabalho muito legal que se faz também, que eu acho que, né, fora o dia a dia, assim, da documentação, a parte consular, notarial e tal, mas é um trabalho que tem muito impacto, assim, diretamente na vida de várias pessoas, porque é um trabalho que é feito com muito esmero, com muita dedicação também, e que, até pela própria natureza da situação, muitas vezes não ninguém fica sabendo, porque é uma coisa, né, que envolve privacidade e tal, mas é um trabalho que é feito com muita dedicação mesmo. Léo, e
A gente tem uma pergunta que é as contribuições da pessoa para a comunidade brasileira, mas no seu caso a gente não precisa nem perguntar, né? Aí eu vou inverter a pergunta. Eu quero te perguntar quais são os desafios de juntar essa comunidade brasileira, de contribuir, porque mesmo quando a gente quer contribuir, a gente encontra alguns desafios, né? Então você, que é essa pessoa que tá aí, que dá todos, que eu e a Fernanda estamos aqui muito pelo apoio, pelo suporte que a gente tem tido de vocês, é sim, não precisa fazer essa cara não, que é, a gente sente um chão para pisar, sabe? Então, é o que a gente sente falta quando a gente sai do nosso país, é um chão para pisar. E aí a gente encontrou isso em você também. E eu não tô falando isso da boca para fora, não. A gente tem sido muito apoiado por vocês. Então, quais são esses desafios? Porque a comunidade é gigantesca, você mesmo já falou aí que é a maior fora do Brasil, tá aqui nos Estados Unidos. Vocês tomam conta de 11 estados, não é pouca coisa. Então, eu imagino que a demanda cultural aí é gigantesca. Olha a gente aqui. Então... ajuda a gente, divulga aí. Olha, assim, a contribuição são vocês que fazem, né? A comunidade que faz, é vocês que estão aí na ponta, que estão em contato, que estão fazendo os programas aí, né, de difusão da cultura, da riqueza da cultura brasileira, né, que estão aí se reunindo com famílias, com, né, os brasileirinhos aí, filhos, né, dos imigrantes que vêm para cá e querem manter a cultura viva. Então isso, assim, esse é o desafio, né, a gente levar essa tocha adiante da promoção da cultura brasileira, mas, assim, a contribuição são vocês quem fazem. A gente, o que a gente faz aqui é apoiar, é tentar apoiar da melhor forma possível, né, infelizmente a questão de recursos é bastante limitada, né? Então a gente tem, né, por N questões e também ultimamente assim a cotação do dólar não tem ajudado, né? É difícil ter um budget em reais para gastar em dólar, né? Bastante complicado. Mas fora isso, que acho que seria um dos, né, dos desafios, a gente faz o que a gente pode, a gente quer conhecer aqui tudo que está rolando, as iniciativas que estão rolando, né? A gente conversa, a gente é muito ativo nas redes sociais. Nosso Instagram acabou de bater 4 mil seguidores. Se você não segue ainda o Instagram do consulado, siga, porque tem informação relevante, tem dica consular toda semana, renovação de passaporte, coisas que tem prazo, alistamento militar, uma série de coisas assim que, né, que a comunidade brasileira tem que ficar de olho. Então a gente está sempre divulgando e falando desses temas no nosso Instagram, principalmente, mas a gente também está no Facebook, no LinkedIn. Então, assim, o que a gente pode contribuir, né, é também na questão da divulgação. Então, se você tem um projeto, né, vocês aí com os projetos tão legais que vocês realizam também, dá um toque pra gente, conversa com a gente, né, mantenha a gente informado, que a gente tem o maior prazer aí em estar divulgando essas iniciativas tão legais e poder, dessa forma, estar apoiando o trabalho de vocês, né, que é o nosso foco aqui e a maneira mais eficaz que a gente tem com os recursos limitados que a gente tem de estar podendo apoiar vocês, né? Mas a questão, né, como você falou, a questão da geografia, né, não ajuda, a gente em termos até no nosso site também tem um relatório que o Itamaraty concluiu ano passado, da comunidade brasileira no exterior, né? Então tem uma radiografia assim, onde que estão distribuídos. Então a gente, em termos geográficos, a gente é uma das maiores jurisdições, né, em área, mas em termos de população, né, o Itamaraty estima que a gente tenha 45 mil cidadãos brasileiros vivendo nesses 10 estados. Então é uma população que está bem dispersa, né? Enquanto, por exemplo, o consulado de Miami, acredito que são 300 mil pessoas só na jurisdição de Miami, que é metade do estado da Flórida, né? Então, a gente vê essas disparidades assim, mas, né, tendo 11 consulados, a gente está tentando aí, né, estar próximo da comunidade, onde quer que tenha um brasileiro, a gente está tentando estar lá presente, né? Mas então a gente tem que utilizar dessas ferramentas, né, a rede social,
Como vocês sabem também, eu estou sempre disponível aqui, meu e-mail cultural.chicago@itamaraty.gov.br, né, iniciativas de vários locais, aí, bandas, né, qualquer iniciativa aí que a gente possa conhecer e ajudar a promover é sempre bem-vindo, porque não é é um trabalho de formiguinha que todos nós fazemos aí, né, onde quer que nós estejamos. Ô, Léo, e o consulado, ele tem, assim, uma meta de eventos culturais brasileiros por estado, alguma coisa nesse sentido? Ou o que se faz é o que se tem? Como que funciona isso? Dado que a comunidade ela é bastante, né, dispersa e volátil também, a gente não tem nenhuma meta específica e tal. O que a gente tem é um histórico que a gente tenta manter, mas, né, a comunidade é muito volátil, né? Tem gente que se muda ou que volta para o Brasil, ou iniciativas que começam e depois de um tempo, né, a iniciativa chega ao seu final. A gente não, como consulado, a gente não realiza nenhum evento, né? A gente apoia. Então, os eventos partem da comunidade, né? Então, o que for surgindo, a gente vai apoiando e tentando maneiras de se apoiar também. Então, não existe essa formalidade, assim, essa coisa mais eu diria até estruturada, né, de temos que atingir tantos eventos, né? Isso vai partindo da comunidade e a gente vai apoiando à medida que os eventos vão surgindo. Entendi. Nossa, bacana, hein? Bastante informação. Bastante informação, é um mundo, assim, que vai se desdobrando, né? Mas, assim, acho que o principal, assim, é salientar que a gente está sempre aberto, né, para conhecer e para conversar com a comunidade. E os contatos estão todos lá no nosso site. E é legal também tá ligado na nossa rede social, que tem bastante informação relevante. Às vezes surge a oportunidade de patrocínio, né? Tem coisas aí que estão sempre rolando, que chegam lá de Brasília, que a gente está divulgando, que são oportunidades legais também para a comunidade tá se inteirando. Conectar pessoas, né? Isso é bem bacana. Bom, Léo, agora voltando, eu tenho uma outra pergunta sobre isso. Eu sei que as embaixadas, elas são consideradas um espaço do outro país ali, né? Aquele espaço físico, né? E o consulado acontece a mesma coisa? Quando a gente entra no local onde o consulado está estabelecido, a gente está no Brasil? A princípio, sim. Sim. Tem certas salvaguardas, assim, que a gente, né, considera-se, para todos os efeitos, o espaço físico do consulado como uma representação diplomática do Brasil em Chicago. Que bacana, hein? Quando tiver com saudades, vamos visitar o consulado. Tem café com pão de queijo. Só de pisar já tem um cafezinho, um pão de queijo, né? Um pastel com caldo de cana. Aí isso não posso prometer, mas assim, ouvir um português e ter um apoio aqui em qualquer dúvida ou solicitação, a gente para isso é que a gente está aqui. Tá certo. E o legal, assim, já que você tocou nesse assunto de vir até o consulado, como a gente cobre 10 estados, então é muito importante isso, né? E as pessoas que já solicitaram algum serviço para o consulado já sabem, mas, assim, a gente não atende, assim, pessoas para esses serviços, né, comuns, renovação de passaporte, todos esses serviços, assim, mais né, de documentação e tal. É muito importante que a pessoa faça um appointment, né? Marque um horário aqui para a visita do consulado. Então, muita gente que vem, né, dos 10 estados e às vezes chega aqui e não tem horário, né? A gente tenta, né, atender, assim, na medida do possível, mas é muito importante, assim, precisando de qualquer serviço do consulado, renovação de visto, renovação de passaporte, visto, ou qualquer, né,
procuração, qualquer dos serviços que o consulado oferece, a primeira parada é o e-consular, que é o nosso sistema digital de agendamento de horários, né? E é fornecer toda a documentação né, online. Muitas das coisas podem ser feitas por correio, renovação de passaporte pode ser feita por correio, justamente para a gente poder atender pessoas que moram tão longe, né? Para não precisar, alguns dos serviços não precisam de deslocamento. Então, é sempre legal estar conferindo no site o procedimento para cada solicitação, porque muitas das vezes não precisa aqui a visita. A gente adora receber todo mundo com hora marcada, mas o legal é estar acompanhando mesmo o procedimento no site para poder fazer as coisas da maneira mais eficiente e que gere menos despesa, né, menos deslocamento possível. Entendi. Bom, tendo dito isso, acho que essa sessão aqui, consulado, acho que a gente fechou, né? Se sobrar mais alguma pergunta, a gente dá uma emendada. Mas agora voltando pro Léo, né? Para sua experiência pessoal de americano. Você se sente já quase americano? Bom, tecnicamente eu sou cidadão americano, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que eu me sinto um pouco americano, um pouco brasileiro, mas eu nunca, nessa minha trajetória aqui, eu nunca quis substituir uma coisa pela outra, né? Acho que o legal de a gente ser imigrante é que a gente não diminui, a gente sempre soma, né? Então a gente soma eu me sinto muito afortunado por eu ter 2 casas. Eu tenho 2 lugares que eu me sinto de casa. Eu me sinto em casa aqui em Chicago, eu me sinto em casa em Floripa. E acho que isso é muito legal, né? Acho que é uma coisa que só quem imigra mesmo, que só quem dá esse salto, assim, e que faz essa travessia, consegue entender, né? É verdade. Então, eu fiz essa pergunta porque eu queria te preparar para a próxima pergunta. Vamos lá. A pergunta de 1 milhão. É a pergunta de 1 milhão, que é a pergunta que a gente faz para todos os convidados, né? A partir dessa experiência da imigração, que no seu caso é longa, né? E é super importante. Eu tenho certeza que muitas reflexões passaram assim pela sua cabeça, muitas fichas caíram, enfim. Olhando para tudo isso, a pergunta é: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileiro? E por quê? Olha, é uma pergunta muito boa, que eu já me peguei pensando nisso, mas eu acho que, acreditem ou não, me tornou bem mais brasileiro, né? Porque tem certas coisas que a gente, morando no Brasil, a gente se acostuma e acha que, né, muitas vezes não dá valor, aquela história, a gente só dá valor quando a gente perde, né? Então, depois que eu vim para o Brasil, que eu me interessei ainda mais pela cultura brasileira, de saber, assim, as diferentes manifestações e entender, assim, né, essa diversidade que a gente tem, né, essa riqueza que a gente tem, e saber contextualizar isso e quando a gente viaja, né, tem a oportunidade ou de morar ou mesmo de conhecer, viajar para outros países, a gente acho que a gente põe as coisas mais em perspectiva, a gente contextualiza mais e a gente, acho que, pelo menos para mim, eu senti muito isso, assim, de perceber a riqueza que a gente tem no Brasil, né? E eu sempre falo que eu gosto muito de viajar, né? Eu trabalhei com turismo e gosto muito de viajar. E eu sempre falo para quem pergunta as minhas viagens, assim, olha, foi ótimo, foi muito legal, mas assim, quanto mais eu viajo, mais eu gosto de Florianópolis. Porque não tem lugar como a casa da gente, né? Não tem, É verdade. É uma mistura de assim, coisas objetivas, assim, de coisas legais, mas também de memórias afetivas, do jeito que a gente se sente. Eu estava lendo outro dia uma matéria que dizia assim, que não é só, assim, a sua voz muda ao falar outra língua também, mas a sua personalidade muda também. Então Sim. você é 2 pessoas em 2 lugares diferentes, né? Sim. Isso é muito interessante, assim, acho que isso é muito legal, mas sempre naquela ideia de somar, né? Não de substituir, ou eu não saí do Brasil porque eu não gosto do Brasil. Eu saí do Brasil porque eu gosto do Brasil e eu também quero, né, vivenciar, explorar outros lugares também.
Floripa é a terra do boi de mamão, né? Sim, eu até não sei se você viu ali atrás, tem um quadrinho do boi de mamão. Tem? Ali. Eu dançava boi de Ai, que mamão. bacana, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Eu dançava boi de mamão na escola. Que legal. Lá em Floripa é muito tradicional, né? E Eu até adoro, depois. né? Então, depois que eu vim pra cá, eu tava pesquisando um pouco mais e a gente acha, né, morando em Florianópolis, eu nunca tive a oportunidade no Brasil de morar em outro lugar. Eu morei os 23 anos que eu morei no Brasil, eu morei na mesma casa. Eu nunca me mudei. A primeira mudança que eu fiz foi para Los Angeles. Nossa. Então a gente fica muito, né, aninhado, assim, muito acostumado com a nossa cultura, mas depois que eu vim para cá, eu comecei a pesquisar um pouco sobre o boi de mamão e eu descobri que todas essas representações do boi no Brasil, né, que tem o boi de mamão, boi bumbá, bumba meu boi, o boi de Parintins, né, são todas meio que representações da mesma cultura, né? Da mesma raiz, né? Exato, cabocla portuguesa, né? De vários assim ancestrais que a gente teve, mas que num território tão grande quanto o Brasil, é engraçado ver essa cultura, né, se espalhando e se manifestando em lugares tão distantes, né? E o que eu acho bacana dessa cultura dos diversos bois, né, é que todos eles têm uma função de trazer alegria, né, então tá sempre todo mundo esperando a chegada do boi, e aí o boi vai chegar e vai alegrar a comunidade, e todo mundo fica super feliz, aí vai acontecer uma desgraça, né, alguma coisa, ou o boi fica doente, ou o boi morre, ou o boi acontece alguma coisa com o boi. Do sincretismo religioso também, exatamente, né? São aspectos bem comuns, assim, de diferentes lugares do Brasil, assim, né? Lá em Florianópolis, eu não sei muito bem, assim, como é que é o enredo dos outros bois, mas lá em Santa Catarina, lá em Floripa, era o boi tava para morrer, e depois chamava-se o médico, chamava-se o padre, a benzedeira, a benzedeira, e o boi milagrosamente voltava, ressuscitava isso, né? Trazia alegria. E também não sei nos outros bois assim exatamente, mas em Floripa tem o personagem da Bernúncia, que é o muito dragão, louco, né? Que eu vim pelo que eu li, deriva dos dragões chineses e tal, do folclore, né, da mitologia asiática também, então é muito legal, assim, né? Não, e a Bernúcia também comendo as crianças, né? E é muito legal, porque é tipo um fantoche, assim, aí a criança entra e sai pelo final dela. E aí eles também já emendam um cavalinho, às vezes entra um urso, aí entra... É muito rico, é muito legal. Tem a maricota também. A maricota, que é a moça alta. E eu sempre fui muito alto, né? Eu queria interpretar o boi e tal. Às vezes sobrava pra mim só ficar dentro da maricota, mas é o que tinha. E ela vai dançando assim, batendo, né? As mãos na cabeça das crianças. Assim, cada personagem tem a sua própria música. É muito legal, é muito lúdico, assim. E é uma coisa que a gente vivenciava bastante na escola. Uma das melhores memórias que eu tenho, assim, do ensino fundamental, assim, é realmente a questão da encenação do boi de mamão, e é uma coisa que até hoje sobrevive, né, e é uma cultura, né, secular, mas que ainda a gente, essa revalorização, né, esse movimento que acho que aconteceu nos últimos anos, assim, de a gente se informar melhor das origens e valorizar mais a nossa cultura. Lá em Floripa é tudo do boi de mamão e das tradições lá, e é muito legal mesmo. E é muito bom da gente manter isso, né, para futuras gerações, né, assim, eu sou fã de, enfim, folclore brasileiro, e eu tive a oportunidade de ensinar vários anos em escola Waldorf, né, então, de pesquisar e de poder ensinar boi de mamão, o pau de fitas, né, aí tem também as danças do congado, enfim, várias manifestações. E eu acho que é tão rico e tão importante da gente manter isso, né, de fazer essa força mesmo, né, de manutenção dessas tradições. E eu acho que esse é o nosso papel aqui também, né, além de reforçar o que a gente já conhece, talvez aprender um pouquinho para poder ensinar
Eu me vejo muito nesse papel hoje, sabe? Eu não sei se foi você que falou aí no início, que você acaba aprendendo um pouco mais sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira. E é muito legal você saber que você pode passar isso adiante, né? Tanto para quem é brasileiro, quanto para quem está aqui que gosta, né? Porque o americano, principalmente, ele é muito fã, né? Ele gosta muito da comida. Aqui na minha casa, a família do meu padrasto, nossa, se não tiver feijoada como é que chama? No acampamento. Se não tiver feijoada no acampamento, se não tiver feijão tropeiro no Natal, para eles não serve. Os meus familiares, meus amigos que têm filhos, né? Essa questão também hoje do digital versus o real, né? E trazer né, um pouco da experiência, né, sensorial, de estar presente ali, de estar interpretando, estar dançando a música, né, versus estar acompanhando tudo por uma tela, né. É muito legal, como eu falei, né, eu estou aqui nos Estados Unidos porque eu gostava muito de televisão, né, e isso foi legal, mas assim, também não dá para se perder muito, né, essa ideia também de que a gente não pode né, deixar de privilegiar ou deixar de conviver, né? Conviver e experienciar, né? Experimentar uma experiência mais, fazer uma experiência mais real versus a questão da tela. E também é muito a questão, né, da hegemonia da cultura americana, né? Porque a gente sabe que hoje, né, com essas plataformas é muito mais fácil. A Netflix está mandando, né? Tá trazendo um pouco da cultura brasileira também aqui pro exterior, mas também muito mandando a cultura americana né, internacional para o Brasil, né? Então é legal a gente manter essas manifestações vivas também para a gente ter essa noção e valorização também da nossa cultura, né? A gente está gravando agora e ainda não temos o Oscar, mas eu tô na expectativa. Ai, meu Deus! Vamos gravar 2 finais para esse episódio. Fernanda ganhou! Mas é como a Fernanda Torres diz, né? A gente já ganhou, né? Independentemente do que a gente já ganhou. A gente que trabalha com cultura, aqui com língua portuguesa, a gente sabe que é muito difícil, né? A língua portuguesa, a gente tem uma comunidade latina aqui nos Estados Unidos, mas nós brasileiros, né, temos essa questão da barreira da língua. Então, para um filme de língua portuguesa, né, ter feito sucesso, estar fazendo o sucesso que o Onde Estou Aqui está fazendo, a gente já ganhou esse reconhecimento, assim, porque é uma barreira muito grande que eles quebraram, assim, eles conseguiram quebrar, né? E para ela estar concorrendo também na categoria de melhor atriz, e o filme está em melhor filme, isso é inédito, né? Então isso já é uma vitória em si. É verdade. Exatamente. Isso que mostra, né, que realmente as pessoas gostam da nossa cultura, e a gente precisa também se valorizar a nossa cultura, porque nós que somos esse agente, né? Nós é que vamos fazer isso acontecer. E isso também reflete, né? Vai ter um interesse maior, já está tendo, né? A gente tem o nosso programa de leitorado aqui na Universidade de Chicago, que a professora Ana Flávia, ela ministra aulas, né, de português para os alunos aqui da Universidade de Chicago. Ela já notou um aumento no interesse pelo né, ensino da língua portuguesa. Isso vai também influenciar aí também nas comunidades de vocês, assim, as pessoas têm mais familiaridade com o Brasil, né, e abre-se uma janela aí para a nossa cultura, e isso beneficia todo mundo, né, isso faz com que a nossa cultura seja redescoberta, né. É isso aí. Verdade. Ô, Léo, a conversa tá ótima. Nós estamos chegando no finalzinho. E eu queria saber de você uma frase curta, uma frase de impacto ou alguma mensagem que você gostaria de deixar para os brasileiros que desejam imigrar ou para os imigrantes que estão aqui. O que você diria para essas pessoas? Aquela máxima, né? Eu sou muito fã do Fábio Porchat, que até esteve aqui em Chicago recentemente, também teve uma turnê aqui nos Estados Unidos, muito legal. E ele sempre tem, né? Que você gostaria de escrever na sua lápide e tal. Não, acho que não é o caso de lápide, mas é aquele poeminha. Eu queria citar ele, né, bem certinho aqui, mas é aquele poeminha do Mário Quintana, que é o poeminho do Contra, que ele diz assim: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarei.
Ah! Muito legal, muito lindo. A gente é uma vida de percalços, né? É. A gente imigrar, a gente acreditar nesse sonho, a gente, né, dar esse salto assim, né, para um outro país. É uma vida de percalços, mas se é realmente o que você quer, né, a decisão, quando ela é feita, ela já é bem sucedida, né? Sim. Não importa o que acontecer. E também, da mesma forma, tem vários amigos que voltaram ao Brasil e passaram um tempo aqui, né, nos Estados Unidos e foram muito felizes e decidiram retornar. E também é muito válido também. Eu sempre, né, o pessoal sempre me pergunta, como é que eu posso fazer para fazer que nem você ir para os Estados Unidos? Então eu falo assim, olha, gente, não é um sonho para todo mundo, né? Não é só porque, né, de repente deu certo para mim, eu me realizei. Não é todo mundo que se realiza, né? E se de repente também tiver que ter uma correção na rota, voltar, ou não era aquilo que você esperava, também isso é muito válido também e uma experiência, né? O simples fato de estar aqui e de a gente ter que cuidar de nós mesmos né? Ser independente aqui nos Estados Unidos é uma vida muito as solitárias, mas, né, também muito independente. Isso eu acho que é um aprendizado que a gente pode levar para a vida toda também e que nos serve muito bem tanto aqui quanto no Brasil ou em qualquer lugar. Isso aí. Bacana. Léo, foi incrível. Eu acho que, assim, eu tirei várias dúvidas que eu tinha e fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais sobre o consulado, o trabalho que é oferecido e também sobre você, né, sobre a sua história. Saber que você gostava do boi de mamão, isso foi super bacana. Então. E eu quero agradecer demais a sua presença, o apoio que você tem dado para mim, para Clarissa, para a comunidade. E por estar aqui, né, com a gente no podcast, ter aceitado o convite. Isso para a gente é bastante importante, assim. Então, obrigada de coração. Obrigado vocês, foi um prazer, como todas as nossas conversas são sempre muito legais e as portas aqui do consulado e minhas estão sempre abertas, aí a gente quer, né, conhecer essa comunidade tão legal, tão vibrante, tão de tanta garra aí, está representando o Brasil aqui no meio oeste americano, e que venham as próximas temporadas aí, quero continuar acompanhando o podcast, que é uma iniciativa muito legal, e vou continuar acompanhando e apoiando aí as iniciativas que vocês fazem aí nas comunidades. Maravilha, obrigada, Léo. Ai, Fê, segue aí meus recados. seus recados. Então, deixa eu deixar uns recadinhos, que todo domingo tem episódio novo no canal. Nós estamos na segunda temporada, que tá imperdível, só fera nessa segunda temporada. É importante clicar no sininho, se inscrever no canal, deixar comentários, sugestões, porque isso é uma forma de apoiar, né, uma iniciativa da comunidade brasileira. Então, é o mínimo que a gente consegue fazer aí. E que mais? Eu peço, né, a colaboração do pessoal aí, divulgar. Estamos também no Instagram, Facebook, TikTok. Comentem também, compartilhem, é muito legal. Mandem para mais pessoas, mais brasileiros, mais americanos que falam português. A gente já conhece alguns e logo, logo estarão aqui conosco. Olha o spoiler. E nós temos também 2 playlists no Spotify, uma que chama Inspirações. São as inspirações dos nossos convidados, então ela vai para essa playlist, você pode ouvir, se inspirar com a gente, e tem para se inspirar, que são inspirações de vocês ouvintes, então tragam também as suas inspirações para nós. Então é isso, até o próximo episódio. Então, O de Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. O de Casa. O de Casa.